Olá, batistas mineiros! Eu estou aqui na cidade de Minduri, que fica pertinho da Serra das Perdizes, para mostrar para vocês um pouquinho mais da nossa campanha Fale e Não Se Cale. Então, vem comigo! No sul de Minas Gerais, entre as montanhas e paisagens tranquilas, está Minduri. Uma cidade pequena, com um pouco mais de 3.000 habitantes, mas onde Deus tem feito grandes coisas. Nela está a PIB Minduri, que tem sido um refúgio para os cansados, uma escola de discipulado e um lugar onde milagres acontecem. Eu sou Eduardo Profeta, pastor batista. Estou na primeira igreja batista em Minduri há aproximadamente 2 anos. É interessante que eu fui participar de um congresso e na hora do almoço sentei para conversar com o pastor José Hélio, na qual me falou dessa cidade e dessa igreja, né? E falou do pastor Renato. As histórias que eu tenho do pastor Renato e da irmã Marilda são as melhores, que enche o carro de criança e trazia para a quadra, para ali, começar a fazer um trabalho com essas crianças, começar o trabalho da igreja, muito de acordo com aquilo que eu acredito de missões. Eu aprendi no seminário uma frase que tem muito a ver com o que o pastor Renato fez aqui: conquistar o direito de ser ouvido. Pastor Renato e a irmã Marilda, com a sua simplicidade, com o seu coração enorme, com a sua energia, né, com a sua atenção, conquistou o direito de ser ouvido ou de ser ouvido o Evangelho de Cristo. E assim ele conseguiu muitos frutos. Como prefeito de Minduri, eu posso falar muito bem do trabalho batista aqui na nossa cidade. Um trabalho firme, constante, com os jovens, no futebol, na escola, demais. E se tratando do pastor Renato, que é um grande amigo meu, além de ser o pastor da nossa cidade, que na época uma pessoa espetacular, tem um coração que não cabe gente dentro. Quanto mais perto dele, ele quer ajudar todo mundo o tempo inteiro, é incrível. A irmã Marilda nem se fala, a irmã Marilda quer todo mundo, abraçar todo mundo, dá comida, leva todo mundo para dentro de casa, vamos ajudar, vamos dar café, só alegria. Entre tantos testemunhos e vidas alcançadas pelos missionários Renato e Marilda, uma história em especial nos mostra o quão transformadora é a mensagem do Evangelho. A história de um homem que saiu do vício e do mundo do crime para viver um novo chamado. Início da minha vida, a minha mãe me colocou na rua, né? Uma caixinha de sapato, foi colocado na porta de um orfanato. Os meus pais aqui em Minduri me adotaram, o Silvio e a filhinha. E eu fui criado no mundo do cristianismo, né? E aos 12 anos eu fiquei sabendo que eu era filho adotivo, ninguém tinha falado para mim. E aquilo veio para minha cabeça e eu comecei a beber com 12 anos. Aos 13 anos eu usei maconha, aos 14 anos usei cocaína. Aos 19 anos eu comecei no crack. E a minha vida aqui em Minduri era uma vida totalmente conturbada, uma vida atrapalhada. Vivia em maldição, drogando as pessoas, vendendo droga. Eu era um homem briguento, eu era um homem muito difícil na cidade de Minduri. Todo mundo aqui tinha medo de mim na época que eu usava droga. E as pessoas não me respeitavam, as pessoas não me conheciam como um homem, como um ser humano. E quando eu conheci o pastor Renato e a irmã Marilda, foi num momento muito difícil da minha vida, porque eu estava no fundo do poço, usando droga, queria suicidar uma época. E no dia 12 de novembro de 2014, eu conheci o pessoal do Rio de Janeiro fazendo evangelismo aqui em Minduri. E o pessoal conversaram comigo, se abriram comigo, falaram comigo sobre o plano de salvação. E daquele momento eu acreditei que eu poderia mudar de vida. E ele falou para mim assim: se você quer ajuda? Eu falei: eu quero ajuda sim. Estou precisando de ajuda, quero sair dessa vida. Eu conheci o Rogério aqui em Minduri num momento muito difícil da vida dele. E um belo dia ele parou assim de frente assim da minha casa. O pessoal do Rio já tinha
evangelizado eles, né, lá da nossa igreja lá de Paracambi, e ele foi no culto. Aí nesse dia ele desceu e ele falou assim: pastor, eu não aguento mais, eu preciso me libertar, eu já não aguento mais esse negócio da minha vida. Aqui, ó, eu acabei de trabalhar, eu peguei o meu dinheiro e comprei tudo de droga. E quando ele abriu as mãos, a mão dele estava cheia de cocaína, de outras drogas que eu não conheço. Eu gastei R$ 1.200 naquele dia, mostrei para ele a minha mão cheia de droga, e ele falou assim: eu vou te ajudar, sai dessa vida, eu vou te ajudar. Eu falei: eu quero ajuda, eu preciso de ajuda, eu estou no fundo do poço. E eu comecei a acreditar que as coisas poderiam mudar na minha vida, porque o pastor me deu esperança de Jesus Cristo. Ele falou: Jesus te ama, nós te amamos. E ali eu fui junto com a minha esposa, ele entrou e ele sentou, ele ficou lá na nossa mesa. E eu vi algo diferente no Rogério, que eu falei assim: nós precisamos ajudar esse menino. E toda vez eu sabia que o Rogério era uma pessoa difícil, uma pessoa que aqui em Minduri ninguém gostava, principalmente os polícias, até em polícia ele batia. E nesse exato momento, o pastor Renato, eu encontrei com o pastor Renato na rua, e ele me deu o maior apoio na minha vida, disse para mim: eu vou te ajudar, Rogério, eu vou te ajudar. Na época chamava Pesão. Eu vou te dar apoio, eu vou te ajudar. Nessa época, eu passei a confiar mais que a minha vida poderia mudar. Fui na igreja do pastor Renato pela primeira vez, ouvi a palavra, gostei da igreja, fui bem acolhido, e ele trouxe para a vida dele, eu como um filho dele, como Marilda, sempre me tratou bem, me acolheu. Nesse momento que eles me apoiaram, eu me senti mais seguro, me senti mais forte. Já comecei a largar um pouco das vidas erradas, porque ele me aconselhava todos os dias de minha vida, orava por mim. E nesse tempo, nós recebemos a visita da irmã Sueli e o pastor Marcos, né, lá de Paracambi. E o pastor Marcos ligou para Cristolândia, falou com um amigo dele lá, que ele é muito influente lá na Cristolândia. E eu lembro que eu e o pastor Marcos na fábrica de batata. E uma coisa que me marcou, que quando eu cheguei lá, eu falei: Rogério, vim te buscar. Ele só virou para a mãe da Jéssica e falou assim: ó, depois você recebe o meu dinheiro e da minha mãe. Ele entrou dentro do carro e a mãe chegou de frente da casa dele, entrou e falou: mãe, pega meus documentos. No dia 12 de fevereiro de 2015, era na quinta-feira, não esqueço até hoje, às 11 horas da manhã, minha mãe me ligou: ó, tem um pessoal de Janeiro que veio buscar você. Você quer ir embora, meu filho? Falei: mãe, a hora que eles forem embora, eu vou embora com eles. Aí fui até a casa do pastor Renato, da irmã Marilda, mais o pastor Marco, a irmã Sueli. Aí eles ligaram para o Janeiro, para Cristolândia, para ver se tinha vaga. Cristolândia não tinha vaga, eu fiquei meio ressabiado, se ia, não ia. Mas eu fui crendo que aquele dia era o dia da minha vida. Se for, eu vou. Se for de ir, eu vou, vai ser de Deus. Mas antes disso, eu passei na casa de um colega meu, na caverna, que falava caverna, tomei um copo de pinga e falei para eles assim: ó, essa é a última pinga que eu bebo com vocês. A partir de hoje eu bebo mais pinga. E fui embora trabalhar. Quando foi 5 horas da tarde, o pastor Renato foi com o pastor Marco lá onde eu trabalhava. Falou: negão, você vai embora hoje. Você quer ir embora hoje? Eu quero ir embora, porque eu quero mudar de vida. E todo mundo falava assim: você não vai conseguir, você não vai conseguir. Eu falei: não, eu vou e eu vou conseguir. Fui para Cristolândia e eu fui do Twitter de ficar 3 meses só. No decorrer de tudo isso, passou um mês, eu entreguei a vida para Jesus Cristo. Falei: agora eu estou no caminho certo. Aí passou 3 meses, eu vou ficar mais 3 meses, 6 meses aqui em Cristolândia. Gostei, vou ficar mais 3 meses, que era 9 meses. E desses 9 meses, eu vi que eu tinha apoio de todo mundo. Apoio de todo mundo. Minha família voltou a acolher eu, meu pai me deu maior apoio. O pastor Renato nunca me deixou de lado, meu marido não me deixou de lado, sempre ligava para trabalhar alguma coisa em Cristolândia. Fui vivendo aquela emoção, aquela vida nova, graças a Deus. E quando eu fiz 9 meses na Cristolândia, o Filipão chegou até mim e falou assim: ó, você tem o direito de ir da sua casa e ficar uma semana na sua casa. Você quer ir? Eu falei: Felipão, eu quero ir de uma vez. Eu acho que eu estou pronto. O Rogério foi, ficou 9 meses e voltou outro homem. Rogério hoje é um exemplo dentro de Minduri. Quando nós fomos chamados para outro campo missionário, o Rogério é que ficou aqui no nosso lugar. E nessa época eu vim para Minduri. Cheguei aqui em Minduri no dia 13 de novembro de 2016. Cheguei aqui na quarta-feira, no domingo eu batizei. Comecei para a igreja, eles me apoiaram em tudo. Começamos a fazer campanha, orando, lendo a palavra, ele sempre me ajudou no apoio da palavra. E nessa época eu senti no meu coração que eu tinha um dom. Você tem um dom de pregar a palavra do Senhor. E aquilo entrou no meu coração.
A minha vida, depois que eu cheguei para Jesus Cristo, é outra vida, é outro patamar de vida, graças a Deus. Sou casado hoje, bem casado, graças a Deus, com a minha esposa. Amo minha esposa. Tenho meus pais na fé, que eu amo eles muito também, em nome de Jesus Cristo, porque se não fosse eles, eu não estaria aqui hoje. Eu agradeço a Deus. Mas eu estava no fundo do poço, no fundo do poço. Jesus Cristo olhou para mim e falou, você vai ser colhido. E os dois me abraçaram. Nunca deixou a igreja esmorecer, a igreja desanimar. Então o Rogério é uma pessoa especial, escolhida por Deus. Hoje o Rogério é vice-moderador da igreja. Hoje ele tem uma moral tão grande que as pessoas naquele tempo que acusavam ele, hoje chama ele para ele orar na casa dessas pessoas, orar por essas pessoas. E o Rogério hoje, ele é um homem de Deus. Aqui em Duri teve uma mãe um dia, que eu fui na casa dela, no aniversário da filha dela, falou assim, na minha casa você não entra mais. Não quero minha filha andar com você mais. Você é mau testemunho, você não vale nada, você é drogado, você é viciado. De uns tempos, a mesma mãe, que um dia me jogou para fora da casa dela, pediu para ir na casa dela para orar pela filha dela. Ora pela minha filha, porque hoje você é um homem de Deus. Hoje você é outra pessoa. Eu falei para ela assim, um dia a senhora me julgou, mas eu não estou com raiva da senhora, porque eu era aquela pessoa mesmo, mas hoje eu sou diferente, graças a Deus. Através de Jesus, a graça foi derramada na vida do irmão Rogério e ele teve sua história completamente transformada. E assim como ele, podemos ver vários outros testemunhos, como o da irmã Neuza. Jesus me tirou de um lamaçal. Eu não tinha uma vida boa, né? Minha vida resumia, beber, pra festinha. E hoje, os amigos sumiram, as festinhas acabaram e eu só vivo para Jesus. Minha festa hoje é com Jesus. Eu conheci o pastor Renato e a irmã Marilda através da minha filha Vanessa. Ela frequentava a igreja, um dia o pastor apareceu aqui na minha casa, trazido por ela. Aí eu estava numa festa aqui em casa, como todo final de semana tinha, que era bebedeira, amigos. Aí o pastor com a irmã Marilda chegou e através dali eu senti uma coisa diferente na minha vida. Aquele dia eu estava com um copo de cerveja na mão, eu tomei aquele último copo, depois daquela hora eu não tomei mais. Fui convidada para ir à igreja à noite, chegou a noite eu fui. E dali em diante eu conheci o verdadeiro Jesus, que foi o que me resgatou da profundeza, me trouxe de volta para a vida. E daí para cá eu sou a mulher mais realizada, mais feliz, vivo muito bem com Jesus. Fui curada de um AVC que eu tive. Eu tomava 6 tipos de medicamento e hoje eu não tomo nada. Eu vivo uma vida tranquila. Fui num cardiologista, ele falou que eu não tive AVC nenhum, porque o meu coração está perfeito. Nós, batistas mineiros, ainda temos muito a fazer na cidade de Minduri. A nossa sociedade é um aglomerado de famílias. E se nós temos famílias saudáveis, teremos uma sociedade saudável. E nós, sim, oramos pedindo a Deus que nos dê as estratégias certas para, depois de ter conseguido o direito de ser ouvido, estar atuando diretamente nas casas, trabalhando os valores e as virtudes da palavra de Deus, que cremos que tem poder suficiente para restaurar corações. Estabelecer vínculos saudáveis. Queremos ter a oportunidade e o privilégio de ver de novo mães poderem abraçar seus filhos com amor e carinho próprio de mãe. Os pais olharem para os seus filhos com carinho próprio de pai. Isso tem se perdido. Esse brilho do pai, do filho, da esposa, do marido tem se perdido dos olhos da família. O desafio é grande. É grande como qualquer cidade grande.
mas estamos numa cidade pequena, estamos com um grupo pequeno, mas nós não somos pequenos, porque junto com vocês, com as suas orações, com a sua generosidade, aquilo que você oferta e que no final das contas vai virar crédito diante de Deus, como é dito na carta aos Filipenses, capítulo 4, 18, vai nos ajudar a espalhar a palavra de Deus. E se você quiser conhecer o nosso desafio mais de perto, eu te convido a vir conhecer Minduri. Quantos testemunhos lindos do que Deus tem feito através de nós nos estados das Minas Gerais. E eu quero convidar a você a orar, nos apoiar, incentivar, investir financeiramente. E eu também tenho esse pedido para te fazer. Fale você também e não se cale. Esteja sempre atento às nossas redes sociais e até o nosso próximo vídeo. Renato Lopes para os Batistas Mineiros. Fale e não se cale.